Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça a sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de inscritos que tiveram contato com o homem da capa preta e chapéu. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, boa tarde a todos. Meu nome é Rosângela, eu sou de Guarulhos, mas eu não nasci em Guarulhos, eu estou em Guarulhos desde os meus 16 anos de idade, hoje eu tenho 49. E até os meus 16 eu morei no Paraná, porque eu sou de lá, morava com meus pais. Esse relato, dentre outros que eu tenho, que eu vou contar futuramente, esse é o mais marcante na minha vida, porque eu tinha exatamente 3 anos e 1 mês. Como eu sei disso? Eu nasci em 74 e a minha irmã nasceu em 77. Eu nasci em janeiro, ela em fevereiro. Então, quando eu estava com 3 anos e 1 mês, ela nasceu. E a minha mãe estava no hospital, né? Porque a gente morava no sítio, minha mãe estava no hospital para ganhar a minha irmã. E aí eu fui dormir no quarto do meu pai, porque só estava eu e ele, meu pai para cuidar de mim, fui dormir na cama com ele. E no quarto, né, muitos não devem conhecer, mas antigamente o interruptor não era na parede, né, não era igual é hoje. Era um fio pendurado e você apertava um botãozinho, como se fosse um botão para acender a luz, e ficava bem em cima da cabeça, assim, na cabeceira da cama. E eu estava deitada, de repente eu acordei e eu vi aquele homem, né, tava tudo escuro. Hoje, para você ter uma ideia, isso me traumatizou profundamente, que hoje eu não consigo dormir totalmente no escuro. Se porventura eu estiver dormindo, posso estar no maior sono pesado do mundo e a luz acabar, eu acordo na hora, porque isso me deixou traumatizada. Então nós estávamos dormindo, então no escuro, aquele ser era mais escuro que o escuro. Ele tinha uns olhos azuis, de chapéu, e quando eu olhei ele estava olhando para mim. Aí eu acordei e chorando, gritando meu pai, falando que tinha um homem, que tinha um bicho, que não sei o quê. Aí meu pai falou: Rose, não tem nada, né? Minha família me chama de Rose. Rose, não tem nada. Falei: pai, tem. Meu pai olhou embaixo da cama, olhou em tudo e na hora que meu pai acendeu a luz, realmente ele desapareceu. Meu pai voltou a apagar a luz, ele voltou a aparecer. Por conta disso, meu pai deixou a luz acesa a noite inteira, porque eu não conseguia mais dormir e não ouvi mais. Vim para São Paulo, isso já tinha meus 16, 17 anos, eu trabalhava. E aí de manhã minha mãe sempre vinha me chamar uns 10 minutos antes para eu acordar, e ela fazendo as coisas na cozinha, e aí ela ficava de olho se eu não ia perder a hora. E isso eu estava com 17 anos, e na hora que minha mãe me chamou, eu acordei, fiquei como eu sempre fazia, deitada ali na cama, esperando um tempinho para levantar até o corpo, né, acordar totalmente. Que eu olho para o meu lado direito, o mesmo ser, quando eu vi que eu tinha 3 anos de idade, estava parado do meu lado. Só que isso já era de manhã. Ele todo de preto, uma capa preta, não conseguia ver boca, nariz, nada, somente aqueles olhos e aquele chapéu. E aí eu não conseguia me mexer. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não conseguia chamar minha mãe, não conseguia gritar, não conseguia falar nada. Nisso a minha mãe viu que passou, eu não sei quanto tempo foi, mas parecia uma eternidade. Minha mãe viu que passou o tempo e eu não levantei, e minha mãe foi no quarto. Quando a minha mãe foi no quarto, ele desapareceu. Aí eu gritei e comecei a chorar. Enfim, é isso. Assim, foi uma coisa muito, muito assustadora. Desde então, eu nunca mais o vi, pretendo não vê-lo, porque não foi uma coisa boa, não foi uma sensação boa. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para locais que eu vou, que normalmente tem situações que eu me sinto muito bem naquele local, outras nem tanto, mas aquele ser não me trouxe, não me arremeteu nenhuma sensação boa. Enfim, esse é o meu relato, espero que gostem, tenham um bom dia. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estava eu na casa da minha amiga, como todo dia, porque eu sempre ia lá na casa dela. E ela falou pra mim: amiga, vamos no quarto comigo pra eu trocar de roupa, porque a lâmpada do quarto dela tinha queimado.
E ela pediu pra eu ir com ela no quarto dela pra ela trocar de roupa, pra eu acender com a lanterna do celular pra ela enxergar a roupa que ela ia pôr. E eu falei, tá bom, vamos então. E eu fui com ela, e o quarto dela era o último da casa. E nisso nós chegamos lá no quarto dela, e a janela estava aberta, e já estava noite. E estava uma noite bem enluarada, noite de lua cheia, que dá pra enxergar um pouco das coisas, né? Não nitidamente, mas dá pra enxergar. E a gente ficou lá, e eu acendendo com a lanterna pra ela enxergar, pra pegar as roupas dela, e ela começou a trocar de roupa lá. E eu fiquei vidrada na janela, paralisada olhando naquela janela. E eu notei que tinha uma silhueta parada lá na parede, porque a parede era bem estreitinha, o corredor era bem estreitinho, a parede era bem perto da janela. E eu falei pra ela, amiga, sua mãe pendurou roupa ali no varal, ali no corredorzinho? Ela falou, não, ninguém mais usa aquele fundo, aquele corredor ali, ninguém quase vai lá. Então eu continuei olhando, pensei, nossa, deve ser coisa da minha cabeça, né? E eu olhando, parada assim, vidrada naquilo. Daqui a pouco, aquilo começa a se mexer. E eu fiquei paralisada, estática lá. E aquilo chegou, colocou 2 mãos assim na janela e fez assim com o corpo. Eu já coloquei minha mão no meu olho e comecei a gritar. Eu com ela saindo numa correira, um carreirão de correr. Eu arrebentei a minha perna na cama dela, ficou tudo roxa. E nós paralisamos no corredor. E daí nós começamos a se abraçar naquele corredor. E eu sempre fui autona, né? E ela era mais baixa que eu. Eu grudei ela assim. E ela também, morrendo de medo, as pernas dela começaram a fazer assim, no meu braço. De tanto que eu tava com medo, eu agarrei a menina. Mas pense numa batedeira de coração que deu em nós. Eu quase morri do coração. O coração faltava sair pela boca. Que medo que nós passamos naquele dia. E ainda o pior é que depois ninguém acreditou em nós. E eu juro que é verdade que nós vimos aquilo acontecer. E foi um dos dias mais assustadores pra mim, né? Só que essa não foi a mais assustadora que aconteceu comigo. Tem ainda uma outra pior, que eu vou vir aqui contar ainda. Tchau! Eu estava na casa de uma pessoa que fazia parte do meu ciclo familiar. E toda vez que eu ia dormir, eu via um homem. Eu não via a característica de um rosto nem nada. Eu só via uma sombra se formando. Um homem que tinha um chapéu, um sobretudo, e ficava me encarando ao dormir. Ele ficava olhando para mim dormir. Mas eu não dormia, eu ficava de olho aberto observando cada detalhe daquele ser invisível que parecia ali. Mas toda vez que eu voltava para aquela casa e ia dormir, lá estava ele me olhando. Aí teve um dia que eu falei assim, Luíse, me diz uma coisa, você já viu algo desse jeito? Eu vejo um homem assim, assim, assado, sobretudo com chapéu preto. Ela disse, eu vejo isso desde pequeno aqui. Então eu falei assim, é uma coisa que não está me buscando e nem está te buscando. É uma coisa que já está na casa. O que eu quero passar para vocês, tem coisas que estão na casa. Quando você entrar, não adianta você repreender. Não faz parte de você. Faz parte da casa. Faz parte de quem permitiu que ele entrasse ali e ficasse ali. Se você compra uma casa onde existe uma entidade dentro da casa, você tem que orar. A casa já é sua, você não pode aceitar. Mas se a casa não é sua, de uma outra pessoa, a responsabilidade de tudo isso é da outra pessoa, não sua. E aí quando você mexe, você pode trazer um problema sério para sua vida. Aquela entidade não queria nada comigo. Ela só queria estar na casa. E se ela estava me observando muito, porque tinha alguma coisa em mim diferente. Não fazia sentido aquele deslumbre que ele estava por mim. Porque onde eu passava eu sentia que ele estava me olhando. Mas só à noite, na hora de dormir, que eu conseguia observar ele. É algo incrível falar sobre isso. O mundo espiritual, ele existe. Mas ao mesmo tempo eu não estava preocupado, porque aquilo não tinha a ver comigo, tinha a ver com o dono da casa. Então, eu deixo para vocês que tem vezes que vocês vão orar, vão repreender, e eu só assim, mas não foi embora, voltou.
não voltou por causa de você, voltou porque está com a casa. Um forte abraço, até breve. Muito obrigado, Rosângela, Aline e Ronaldo. Gratidão, amigos, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui comentando os vídeos, deixando like, compartilhando, e a vocês também que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.